é a sexta parte da nossa série sobre o texto Ceticismo de Michael Williams. Seja bem-vindo! A partir deste episódio, nós mostraremos a própria teoria de Williams no que diz respeito a uma abordagem ao ceticismo filosófico que foi caracterizado nos vídeos anteriores. Também nos vídeos anteriores, nós vimos que, segundo Williams, o ceticismo filosófico não pode ser resolvido, não há uma resposta adequada a este ceticismo se nós aceitarmos jogar o jogo do cético. Quer dizer, se nós aceitarmos as premissas, os pressupostos do ceticismo, a filosofia não é capaz de prover uma resposta teórica satisfatória para os desafios epistemológicos que o ceticismo representa. Bom, isso significa que Williams, a partir de agora, vai questionar uma aparência que nós também vimos nos vídeos anteriores, a aparência de intuitividade e de naturalidade do ceticismo filosófico. Quer dizer, Williams havia nos dito que a força do ceticismo filosófico reside no fato dele não ter compromissos com alguma teoria epistemológica controversa. Quer dizer, todos nós deveríamos aceitar a questão colocada pelo cético. Os seus pressupostos não estariam ligados a alguma tradição filosófica em particular. É esse tipo de ideia que o Williams questiona a partir de agora. O tipo de abordagem do ceticismo que ele propõe justamente coloca em xeque, procura revelar e rejeitar os pressupostos do ceticismo filosófico. Então é isso que ele chama de abordagem diagnóstica. A abordagem diagnóstica é dividida por ele em dois tipos. A terapêutica trata o problema cético como um pseudoproblema gerado pelo mau uso ou má interpretação da linguagem. Já a diagnose teórica, que é a dele própria, questiona então a simplicidade e a intuitividade aparentes dos argumentos céticos. Trata essa simplicidade e essa intuitividade como um disfarce para ideias epistemológicas controversas. Então, eu repito, a posição do próprio Williams está dentro do que ele chama de diagnose teórica do ceticismo filosófico. Seguindo adiante, na seção 8 do texto Ceticismo, ele trata dos quais são então esses compromissos dos céticos. E ele começa mencionando que conceitos epistemológicos, como a de justificação, não são diretamente descritivos, são avaliativos ou normativos. A partir disso, ele nos propõe duas dimensões do status justificativo. Quer dizer, existiriam basicamente duas maneiras de nós compreendermos o que significa justificar uma crença. Lembrando que o conceito de justificação é central para a epistemologia tradicional. Tradicionalmente, a análise do conhecimento divide o conhecimento em crença verdadeira e crença verdadeira, por fim, justificada, né? Quer dizer, todo conhecimento é uma crença. Se você tem conhecimento, você tem uma crença. Para que você tenha conhecimento, essa crença precisa ser verdadeira. Além disso, ela não pode ser verdadeira por acidente. Ela precisa ter uma justificação da sua verdade. E é aí que entra essa decomposição da justificação em ainda dois tipos. Então, a justificação pessoal é o lado subjetivo da justificação. Significa responsabilidade epistêmica.
Quer dizer, uma pessoa então tem responsabilidade epistêmica justamente quando ela não é do tipo que dá crédito a qualquer tipo de informação que seja levada até ela, né? Então é aquela pessoa que não vai acreditar em qualquer coisa só porque um amigo mandou para ela via WhatsApp, né? Então a justificação pessoal é essa dimensão de uma virtude epistêmica, até poderíamos colocar dessa forma. Já a justificação evidencial é justamente a dimensão objetiva da justificação. Quer dizer, ela diz que as crenças são sustentadas por fundamentos adequados. Então aí já não importa se a pessoa foi ou não foi responsável, né? Importa que analisar se essa crença que ela tem está bem ancorada em evidências ou não está. São coisas que nós podemos separar analiticamente. A atitude daquele que conhece e um fato que é constatado ou não da crença dessa pessoa estar bem suportada em fundamentos, tá? Ter fundamentos. Só que nós veremos na sequência da análise do Williams que ele considera que o ceticismo pressupõe que, embora essas coisas possam ser distintas, embora essas duas dimensões da justificação possam ser analiticamente separadas, no entanto, a responsabilidade epistêmica viria a reboque da justificação evidencial. Quer dizer, uma pessoa só seria epistemicamente responsável se ela fosse efetivamente capaz de citar quais os fundamentos de todas as suas crenças. Então, nós veremos isso na sequência. Veja, ele diz exatamente no próximo slide que nós temos aqui, que eu preparei sobre o texto dele, e esse slide então diz respeito à página 93, ele denuncia um viés evidencialista, que diz que a justificação pessoal está sujeita à exigência de fundamentação prévia. Quer dizer, você só é epistemicamente responsável se você consegue responder aquela pergunta que desencadeia justamente o trilema de Agripa, que nós vimos em aulas passadas. O pedido por uma justificação da sua crença. Se você não for capaz de citar quais as evidências para a sua crença, você não pode ter a pretensão de que a sua crença valha como conhecimento. Por isso que já no primeiro slide que eu mostrei na aula de hoje, ele afirma que justificação é um termo normativo, não é simplesmente uma questão descritiva. Você faz uma avaliação positiva da crença de alguém quando você diz que ela está justificada, ou seja, que a pessoa é então capaz de citar a evidência que a levou a ter aquela crença, tá? O viés evidencialista segue então nessa direção. Se você não responde ao pedido por uma justificação, se você não mostra que você só tem aquela crença em função de um argumento que você é capaz de elaborar para sustentar essa crença, então você não tem essa virtude epistêmica da responsabilidade. Seguindo um pouco adiante, ainda na página 93 da tradução para o português que nós estamos utilizando do texto de Williams, ele cita dois aspectos do viés evidencialista. O primeiro, então, é essa tese da dependência. É esse o título que ele dá para o que eu venho descrevendo, que seria essa subordinação uniforme da justificação pessoal à evidencial. Repetindo então, responsabilidade epistêmica é algo que você só tem se você puder citar fundamentos das suas crenças. É isso que é a tese da dependência, a subordinação da justificação pessoal à evidencial. E nisso está contido também o internalismo, né? Uma grande divisão
na epistemologia contemporânea, diz respeito a um combate entre internalismo e externalismo. O que é internalismo, então? Internalismo significa que a pessoa não apenas sabe de alguma coisa, quer dizer, ela não apenas tem uma crença que é verdadeira e que pode ser justificada, ela também sabe que ela sabe, quer dizer, ela sabe o que justifica a sua crença. A sua crença tem por evidência uma outra crença disponível na mente dessa pessoa que conhece. Por isso, internalismo, quer dizer, as evidências que suportam uma dada crença são também objeto de crença na mente, dentro da mente, por isso internalismo, dentro da mente da mesma pessoa, certo? Então, ele diz aqui, evidência é outra crença ou algum estado cognitivo pessoal, repito, por isso, internalismo, em virtude do qual a pessoa mantém a crença em questão e que ela pode citar se necessário. Então, parece evidente aqui que o trilema de Agripa pressupõe o internalismo. Quer dizer, o trilema de Agripa, se você não sabe o que é, por favor, consulte vídeos anteriores, né? Assista aos outros vídeos dessa sequência que nós tratamos neles do trilema de Agripa, tá? O trilema de Agripa, então, tem como seu pressuposto o internalismo. Ele não é uma teoria sem pressupostos filosóficos epistemológicos, certo? Já o externalismo é uma forma de fundamentar na qual uma pessoa não necessariamente está ciente dos fatores que tornam sua crença uma verdade confiável, né? Essa expressão verdade confiável é importante aqui, porque a principal vertente do externalismo, praticamente há uma coincidência do externalismo com esta sua vertente, é o confiabilismo. Quer dizer, você tem conhecimento porque você adquiriu essas crenças que você tem de uma forma confiável, por um procedimento, um método ou através de fontes que em situações normais produzem crenças verdadeiras. Mas isso não significa que você tenha que estar ciente da confiabilidade dessas suas capacidades, desse procedimento que você acabou executando para adquirir a sua crença. Então, forma de fundamentar na qual uma pessoa não necessariamente está ciente dos fatores que tornam sua crença uma verdade confiável. Então, a partir do momento que a pessoa só tem conhecimento para o externalista, né? Se a crença dela é o produto de um processo de aquisição de crenças confiável e que isso não precisa ser algo que a própria pessoa saiba, então é possível que a pessoa saiba sem saber que ela sabe. Então a pessoa sabe, mas ela não sabe que sabe, né? Isso é que caracteriza então o externalismo, tá? Mais adiante, após o encerramento desta série sobre o texto Ceticismo do Williams, eu pretendo também gravar 1 ou 2 vídeos sobre o problema Gettier, que é um outro problema importante, um outro desafio importante para as epistemologias tradicionais. Além do ceticismo, o outro grande problema que desafia a concepção mais tradicional de conhecimento é o tipo de problema descoberto por Edmund Gettier. Então, nós vamos apresentar o que é isso num vídeo futuro. E eu estou falando disto agora porque uma resposta comum aos problemas Gettier
também passa pela adesão ao externalismo. Então é por esse motivo, inclusive, que o externalismo está tão em voga na epistemologia contemporânea, porque ele é considerado uma forma mais bem-sucedida de lidar tanto com o ceticismo tradicional, o que o Williams chama aqui de um ceticismo filosófico, um ceticismo radical, quanto também é uma maneira de lidarmos com os problemas Gettier. Então, seguindo um pouquinho adiante, ele diz que o cético usa a exigência de fundamentação prévia para excluir a validação externalista, né? Quer dizer, você não tem como ser externalista se você acredita na tese da dependência. Então, aceitar a tese da dependência é assumir um compromisso com o internalismo, tá? O cético, ao se comprometer com a tese da dependência, não aceita saídas externalistas. Então, o cético se baseia tacitamente na exigência de fundamentação prévia, né? Como eu disse, pressupõe tese da dependência e o internalismo, e o que resulta disso é que se você aceita, diz Williams, a tese da dependência e, consequentemente, o internalismo, você nunca vai conseguir superar o ceticismo radical, porque aí você vai entrar naquelas confrontações diretas com o cético. Como eu disse no início, você vai jogar o jogo do cético e nos vídeos anteriores nós vimos que essas respostas diretas tradicionais todas acabam sendo sujeitas a objeções que já são bem conhecidas e cujas que acabam não tendo disponível boas respostas pelo menos que possam ser amplamente aceitas, tá? Então é por isso que o externalismo acabou se tornando tão bem aceito, é tão propagado na epistemologia contemporânea. Agora, ele diz então que uma alternativa a esses pressupostos céticos é a seguinte: então, você pode ver a justificação pessoal como um testemunho de uma estrutura de revelia e contestação, default and challenge structure. Quer dizer, o que está em jogo então aqui nessa terminologia que ele diz ser do Robert Brandon, né, um filósofo tão importante na contemporaneidade, e que também teria origem no ceticismo acadêmico antigo, na ideia de assentimento cético. Quer dizer, o ceticismo acadêmico antigo justamente não seria uma forma desse ceticismo filosófico radical que o Williams está combatendo nesse texto. Pelo contrário, o ceticismo acadêmico antigo poderia então nos municiar para essa diagnose do ceticismo filosófico que o Williams está empreendendo aqui. Então, essa resposta diagnóstica, ela se baseia na ideia de que ter responsabilidade epistêmica não é igual a poder formular um argumento, ter consciência de um argumento e poder citá-lo se alguém te pedir a justificação por uma crença. Não, isso envolve justamente que em certas condições normais, tá? Você pode ter o direito, é legítimo que você considere que a sua posição está justificada by default. É como num tribunal, por exemplo, em que o réu é inocente até que se prove o contrário. Quer dizer, a situação padrão ali, a situação de partida é a inocência. É a promotoria, é quem acusa que precisa demonstrar a culpabilidade, né? E você, então, se você fracassa fazendo isso, você mantém a inocência do réu, você não pode afirmar a sua culpa, né? Então, da mesma forma, essa estrutura é aplicada ao conhecimento. Se a nossa crença foi obtida em uma situação de normalidade, mesmo que você não saiba um argumento que sustente essa sua crença, você tem o direito
Por isso, repetindo, justificação é uma questão de normatividade, é uma questão de avaliação do seu status epistêmico, não é uma mera descrição da sua crença. Então, nós podemos dizer que você tem o direito de considerar a sua crença justificada em certas condições normais, a menos que surja uma boa razão em contrário. Quer dizer, ao menos que alguém prove, né, que o réu não é inocente, digamos assim, a menos que surja essa razão que revoga, digamos assim, o status de justificação da sua crença, tá? Então, vendo isso um pouquinho melhor mais adiante, ele diz: o sujeito está legitimado a ter uma crença na falta de razões contrárias. São essas razões revogadoras, os defeaters, né? E várias possibilidades razoáveis de erro têm que estar em jogo aqui para que haja uma razão revogadora. O que é então um defeater ou uma razão revogadora? É justamente uma possibilidade de dúvida razoável, né? Então, do mesmo jeito que num tribunal você teria que provar, além de toda dúvida razoável, que um réu é culpado, aqui também você tem que demonstrar de uma forma razoável, tá? Que a pessoa que mantém aquela crença pode estar equivocada. Quer dizer, tem alguma coisa no contexto, essa palavra é importante, porque nós veremos que o Williams chama essa sua teoria de contextualismo. Então, tem que haver algo no contexto que explica por que nós podemos colocar em dúvida a crença daquela pessoa, tá? Então, os fundamentos da suspeita de que crença não tenha sido adquirida de maneira confiável ou responsável. O cético aqui, então, ele recebe o ônus da prova, entende isso? Antes, o cético transferia todo o ônus da prova para a pessoa que tem a crença. A pessoa que tem a crença tinha que provar a sua crença, do contrário, ela não poderia pleitear o título de conhecimento para a sua crença. Agora o ônus da prova passou para o lado do cético. Agora é o cético que tem que mostrar que ele tem uma boa razão para colocar em dúvida a crença daquela pessoa que ele está desafiando. Quer dizer, o desafiador tem que mostrar a razoabilidade da hipótese que ele está levantando contrária à crença da pessoa que ele está desafiando. Então, seguindo um pouquinho adiante, essa concepção rejeita a ideia de que o compromisso pessoal daquele que crê em fornecer fundamentos seja irrestrito. Por isso que eu falei numa inversão de ônus da prova, né? Quem tem que provar alguma coisa agora, primeiramente, é o cético. Ele tem que provar a razoabilidade da dúvida que ele está colocando. Então, é preciso que haja razões específicas para uma contestação. E é isso que desfigura o trilema de Agripa, né? O pedido de novas justificações vai chegar a um fim. Mas vocês lembram, então, que no trilema de Agripa, nós temos um trilema justamente porque a partir do momento que o cético exige o fundamento daquele que tem a crença, existem três possibilidades: a circularidade, o regresso ao infinito e um apelo dogmático ao fim da argumentação, né? Nós consideramos que uma crença está justificada de uma maneira aleatória, né? Nós interrompemos aleatoriamente o processo de justificação e declaramos arbitrariamente que naquele ponto nós não precisamos mais justificar. Então, aqui não haveria essa arbitrariedade na interrupção do processo de justificação, porque haveria condições normais em que você pode considerar que a sua crença está by default, né? A sua crença está by default legitimada, justificada. Então, se o cético quiser que você se justifique, primeiro ele tem que dizer por que a situação ali não é normal. O que tem de errado naquele contexto que faz com que ele duvide daquilo que você está afirmando, né?
Por exemplo, eu estou aqui numa situação em que eu posso dizer que há um computador diante de mim, né? Então, eu estou bem alimentada, eu dormi bem nesta noite, eu não ingeri nenhum tipo de substância tóxica, eu estou em plena luz do dia. Então, se alguém disser como que você pode provar que tem um computador na sua frente, a minha reação natural seria de espanto com essa pergunta, porque eu não vejo nenhum motivo para alguém duvidar disso. Então, se você quiser duvidar do que eu estou afirmando, do fato de haver um computador na minha frente, você é que tem que me dar uma razão para isso, uma explicação para você estar duvidando. Você tem que mencionar que eu bebi alguma coisa ontem à noite, que você acha que está mexendo com o meu juízo, com a minha capacidade de percepção, alguma coisa nesse sentido tem que ser citada por você. Do contrário, eu tenho todo o direito de desconsiderar a sua pergunta e seguir com a minha crença, atribuindo a ela ainda o título honorífico de conhecimento, ok? Essa justificação by default ou por revelia, quer dizer, por ausência de contestação, é sempre provisória, claro, né? É uma teoria falibilista. Se houver um cenário apropriado, qualquer crença pode ser contestada. Quer dizer, nessa teoria contextualista, não existe nenhuma crença que seja absoluta, porque não existe nada na própria crença que faz com que ela não precise de uma justificação. É sempre o contexto de normalidade que estabelece que ela não deve ser contestada naquele momento, né? Mas se mudarem as circunstâncias, se mudar o contexto, então o mesmo tipo de crença pode sim ter que receber uma justificação, tá? Então, em uma outra situação em que eu tenha, por exemplo, ingerido uma substância tóxica e esteja afirmando que há um computador na minha frente, aí se trata da mesma crença, mas pela mudança nas circunstâncias, eu já tenho que justificar, eu já tenho que mostrar algum fundamento para que haja mesmo o computador na minha frente. Por exemplo, eu teria que perguntar para uma outra pessoa, eu teria que remeter você a uma testemunha, né? Alguém que não tenha ingerido a mesma substância e que estivesse aqui comigo e que pudesse então aí contar para você que havia sim um computador na minha frente no momento em que eu disse isso. Bom, nesse caso eu estou justificando porque você tinha razão em requerer de mim essa justificação. O contexto te dava essa razão. Avançando um pouquinho mais, as crenças não podem então ser julgadas de forma coletiva, como quer o cético, né? O que vale para uma crença não pode mais valer para todas, justamente porque cada uma tem o seu contexto. Por isso, ele afirma exatamente que essa relação entre justificação pessoal e evidencial é contextual. A existência de contestação motivada determina se a justificação evidencial é necessária para a pessoa. Então, repetindo, o que é a justificação evidencial? É aquela parte objetiva, a dimensão objetiva da justificação. É o fato de que há uma evidência que pode ser citada para a sua crença. Então, você só pode fazer uma exigência por essa justificação evidencial para me considerar uma pessoa epistemicamente responsável se houver um contexto adequado para isso. Se o contexto oferecer uma razão revogadora que derrube a minha crença by default, tá? Fatores contextuais, por isso ele diz, determinam quais são esses defeaters, né, que devem ser excluídos, quer dizer, essas hipóteses de que você não tenha a crença verdadeira. Quer dizer, se eu digo que a sua crença não está justificada, eu estou dizendo que na mesma situação um outro tipo de crença poderia ser sustentada. Que aquilo que você tem como evidência para sua crença é uma evidência tão boa para um cenário alternativo, tão boa quanto, tá? Todas as razões para você acreditar no que você acredita
poderiam te levar a acreditar em algo, um cenário alternativo, uma hipótese alternativa, tá? Então aqui são quais são essas alternativas relevantes? É algo determinado pelo nosso contexto. Por exemplo, será que faz sentido num contexto normal, num contexto, digamos assim, de vida cotidiana, de vida prática, que uma pessoa duvide da outra, dizendo que a alternativa nesse caso é que exista um gênio maligno que esteja induzindo essa pessoa a acreditar no que ela acredita? Então, se o gênio maligno é uma alternativa relevante dentro de um certo contexto, você tem que tentar refutar a hipótese do gênio maligno. Mas se o contexto não torna relevante esse tipo de alternativa, você não pode simplesmente se silenciar diante do cético, né? Imagina que você esteja numa feira livre comprando tomates, né? E aí você diz para o feirante que você não vai pagar pelos tomates porque o tomate não existe. Na verdade, é um gênio maligno que está fazendo o feirante acreditar que ele esteja numa feira vendendo tomates, né? Na verdade, nada disso existe, nem você existe diante dele. É claro que o sujeito só vai mandar te internar, né? Porque naquele contexto não faz o menor sentido que ele continue conversando com você. Então, o contexto exclui a alternativa de um universo criado por um gênio maligno como uma alternativa relevante. Se a alternativa não é relevante, você pode continuar com a crença que você tinha by default, ok? Então, caminhando aqui para o finalzinho da exposição de hoje, você tem um caráter duplamente externalista nessa visão defendida pelo Michael Williams. A pessoa epistemicamente responsável não precisa estar sempre consciente dos fundamentos para sua crença, e a adequação de seus fundamentos dependerá, em parte, das possibilidades reais que tais fundamentos precisam excluir. E os padrões também dependem dos nossos interesses. Então, esse último ponto é um ponto que eu ainda não expliquei, né? Em que sentido os padrões para julgarmos, para avaliarmos as nossas crenças dependem dos nossos interesses, tá? O que está em jogo aqui é que quando você tem um interesse muito forte de que aquela crença não possa te enganar, os padrões sobem dentro do contexto. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha, esse é um exemplo do próprio Michael Williams em um outro texto dele, tá? Vamos imaginar que você tenha uma entrevista de emprego e esteja na casa de um amigo. E aí você pergunta para o seu amigo qual é o horário do próximo ônibus. Aí o seu amigo diz o horário. Numa situação normal, você simplesmente acreditaria no seu amigo, né? Por que que você vai desafiar a crença do seu amigo de que vai passar um ônibus perto da casa dele naquele horário? Mas esse é um contexto em que tem tanta coisa envolvida, você precisa tanto desse emprego, é tão importante para você que você não perca essa entrevista, que aí pode não ser suficiente se valer apenas da memória do seu amigo. Pode ser o caso de você querer checar na internet, por exemplo, né, no site da empresa de ônibus ou num aplicativo da empresa de ônibus, quais são os horários do dia. De repente você pode até querer ligar na companhia e ver se está tudo certo naquele dia, se não há nenhum aviso, né, de que os ônibus estão especialmente atrasados naquele dia. Então você pode buscar essas outras evidências e não confiar na crença do seu amigo por causa da relevância que a informação tem para você, o que é determinado pelo contexto. E aqui, por fim, o Williams tenta nos mostrar que o contextualismo é diferente do relativismo. Por quê? Ele diz que para o contextualismo, estar justificado não significa estar justificado em um determinado contexto. A crença está justificada e ponto final, né,
quando ela é apoiada pela evidência adequada, né? Então, o relativismo diz o seguinte: esta crença está justificada, mas está justificada, por exemplo, para fulano, não está justificada para Andréia, ou está justificada no contexto do Brasil, no século XXI, não está justificada para a China do século XIII. Então, se estar justificado significa estar justificado para alguém, para algum contexto, então você tem uma teoria que é relativista. Agora, o Williams está afirmando que no contextualismo, estar justificado não é estar justificado para, é ponto final, é estar justificado. Só que o que se requer para a crença estar justificada, qual é a evidência adequada? Aí sim, os padrões de avaliação da adequação da evidência vão depender do ambiente. Então aí fica a seu critério determinar se isso é mesmo uma boa resposta do Williams, né? Se isso realmente implica em uma diferença relevante entre contextualismo e relativismo, ou se é simplesmente uma diferença terminológica, porque o contextualismo afirma que uma crença está simplesmente justificada, quando na verdade, se você for a fundo, você verá que essa justificação depende do ambiente em que se dá a discussão sobre essa crença, tá? Então, isso aí é um juízo para você fazer, se você se contenta ou não com a resposta do Williams. Eu tenho para mim que não é uma resposta tão satisfatória, não. Eu acho que uma crítica que pode ser feita ao contextualismo é que ele parece nos induzir a um certo relativismo. Mas isso nós podemos discutir em uma outra oportunidade, porque eu já falei demais por hoje. Então, por hoje é só. Obrigada por terem assistido e até a próxima.